Existem situações da vida em que a gente age de cabeça quente e aí depois a gente se arrepende, né? E quando a gente faz isso, a gente foi dominado pelas nossas emoções. E aí depois a gente fica se sentindo culpado, ou então a gente arruma uma confusão com alguém ou com alguma pessoa que a gente ama, né? A forma em que reagimos às situações da nossa vida nos mostram se a gente está agindo de forma consciente ou então de forma inconsciente. E quando agimos de forma inconsciente, reagimos sem pensar. As coisas podem acabar saindo do nosso controle e aí a gente às vezes trata mal as pessoas ou então a gente reage de forma exagerada frente a situações pequenas. E quando agimos dessa forma, a gente está sendo refém da nossa amígdala. A amígdala é uma parte do nosso cérebro que ela é responsável por essa nossa reação imediata. Quando ela é acionada, a gente entra num modo de fuga e ataque. Quando a nossa amígdala é acionada, a gente então entra num estado apenas reativo, que nos leva a ter crises, conflitos, principalmente com outras pessoas, e as decisões que a gente toma nesses momentos normalmente também são equivocadas e podem ter um impacto muito grande nas nossas vidas. Além disso, reagir apenas por emoção diminui a nossa visão, nos fazendo focar em satisfazer apenas os desejos imediatos, ou então resolver apenas as situações do agora. E acaba que a gente não toma uma decisão pensando lá no futuro, o que pode acontecer, que impactos que a gente vai ter se a gente tomar tal ação, e nos leva então a seguir a padrões autodestrutivos. Às vezes, um exemplo disso são os ataques de raiva que a gente tem e muitas vezes não consegue controlar. Então, a gente precisa controlar as nossas emoções, a gente precisa controlar a forma que a gente reage. Porque, como eu já falei, né, tudo que vai impactar na nossa vida são muitas coisas. Principalmente ali a gente pode acabar tendo dificuldades com relacionar com as outras pessoas. Ao controlar as nossas emoções, a gente consegue evitar discussões, conflitos, atrito com outras pessoas, mais problemas para a gente resolver. E também aí a gente deixa de perder, né, nossa energia, porque quando a gente briga com uma pessoa que ela é muito querida pra gente, a gente se sente mal, é um desgaste muito grande, né? E o que a gente pode fazer para tentar ajudar a controlar aí um pouco as nossas emoções, né? Em primeiro lugar, eu sei que vai parecer conversa aí boba, né? Mas é o que realmente faz sentido, até porque tem uma explicação no nosso corpo, que é ter uma respiração consciente. Então, no momento que a gente acontece alguma coisa e a gente tem a respiração consciente, a gente consegue acalmar o nosso sistema nervoso. Acalmando o nosso sistema nervoso, a gente consegue estar um pouco mais sob controle, né, das nossas emoções e a gente consegue reagir de uma forma melhor. Segunda coisa que você pode fazer para te ajudar é nomear a emoção que você está sentindo. No momento em que a gente nomeia a emoção, a gente consegue entender o que a gente está sentindo e a nossa intensidade emocional que a gente está sentindo no momento, ela acaba que reduz. E terceira coisa, que essa é assim, a partir do momento que você conseguir fazer ela, você está no caminho para dominar totalmente as suas emoções, que é encontrar aonde surgiu essa emoção. Então, quando você consegue determinar, eu senti X coisa por causa disso, você se torna totalmente consciente do que aconteceu e você consegue reagir de forma adequada. Por quê? Porque você consegue ver que às vezes é uma coisa pequena, é uma coisa boba. Então, essas são as minhas 3 dicas para te ajudar. E perceba, né, que essas 3 dicas, elas fazem o que? Elas utilizam um pouquinho da nossa parte lógica, né? E quando a gente consegue utilizar dessa nossa parte lógica, um pouco aí do nosso cérebro, a gente consegue controlar melhor as nossas emoções e agir também de forma mais consciente. Se você gostou do vídeo,
comenta aqui embaixo, curte e também compartilha com alguém que talvez está precisando escutar isso. Até mais!